Há uma verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de dizer. O que realmente impede as pessoas de enriquecer não é a falta de dinheiro, é a forma como elas pensam. Durante muito tempo, acreditei que o motivo pelo qual alguém não prosperava era simplesmente a ausência de oportunidades. Mas com o tempo, percebi algo muito mais profundo. O maior obstáculo está dentro da mente. Quando você olha ao redor, vai perceber que existem pessoas que cresceram em situações piores do que a sua, com menos acesso, menos estudo, menos apoio, mas que ainda assim conseguiram vencer. Por quê? Porque elas mudaram o que carregavam dentro da cabeça antes de tentar mudar o que havia fora. A falta de sucesso financeiro geralmente começa por algo sutil, uma crença enraizada de que você não é bom o suficiente, que rico é quem já nasceu rico, ou que dinheiro é sujo. E essa crença vira um filtro por onde você enxerga todas as oportunidades da sua vida. Mesmo quando algo bom aparece, você se sabota. Você hesita, você procrastina, você tem medo. E o medo te paralisa. O nome disso é mentalidade de escassez. A escassez não está apenas na carteira. Ela mora no pensamento que te diz para aceitar pouco, para não sonhar alto, para não correr riscos. É ela que te convence de que aquele emprego ruim é o melhor que você pode ter. É ela que faz você achar que investir é coisa de gente rica, que empreender é coisa de quem já tem tudo pronto. Essa mentalidade é uma prisão invisível. E o mais triste? Ela é passada adiante como herança. Quando seus pais dizem dinheiro não dá em árvore, ou quando a escola nunca fala sobre educação financeira, quando seus amigos zombam de alguém que tenta empreender. Tudo isso vai programando sua cabeça para acreditar que sucesso é algo distante, quase impossível. Mas aqui está o ponto-chave. Não precisa ser assim. A mente pode ser reprogramada. Você pode abandonar as crenças que te limitam e desenvolver uma mentalidade de crescimento, de abundância. Pode trocar o "isso não é para mim" pelo "como eu posso fazer isso acontecer?" Pode trocar o medo da mudança pelo desejo de evolução. Tudo começa com uma decisão. Assumir o controle da sua vida e parar de culpar o mundo. O dinheiro não é o fim, ele é o resultado de uma construção interna. Mude sua mentalidade e o seu mundo muda junto. Se você sente que nasceu para mais, mas ainda não vive tudo aquilo que deseja, talvez seja hora de olhar para dentro. Não para se culpar, mas para despertar. Porque a mudança verdadeira começa aí, dentro da sua mente. São só uns minutinhos. Essa é a frase mais perigosa que você pode repetir para si mesmo todos os dias, porque ela é a porta de entrada para um dos hábitos mais silenciosos e destrutivos da vida moderna: a procrastinação. Sabe aquele projeto importante que você deixou para depois? Aquela ideia incrível que nunca saiu do papel? Aquele curso que você começou, mas parou na metade? Tudo isso tem um nome: auto-engano disfarçado de distração. A procrastinação é traiçoeira, porque ela se fantasia de prioridade. Você não está parado, você está resolvendo outras coisas. Mas, no fundo, você está fugindo do que realmente importa. A verdade é que a procrastinação não é sobre preguiça, é sobre medo. Medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, medo de começar e perceber que vai dar trabalho. Então, a mente escolhe o conforto imediato. Vídeos curtos, redes sociais, conversas aleatórias, pequenas tarefas irrelevantes. Tudo, menos aquilo que pode de fato te levar para o próximo nível. E enquanto isso, o tempo passa. As oportunidades passam. As pessoas que começaram pior que você passam. E você continua aí, se enganando. A procrastinação rouba seu futuro, em silêncio. Ela não faz barulho,
mas corrói seus sonhos dia após dia. Só que tem uma coisa: ninguém vai lutar por você enquanto você estiver lutando contra você mesmo. Nenhuma meta se cumpre sozinha. Nenhuma vitória acontece sem ação. Não adianta ter um sonho se você não tem um plano. E não adianta ter um plano se você não age. A boa notícia? Você não precisa vencer tudo de uma vez. Comece pequeno, faça algo hoje, mesmo que seja só 10 minutos, que te aproxime do seu objetivo. Não espere a motivação chegar. A motivação vem depois da ação, não antes. A motivação é consequência do movimento, não a causa. E lembre-se, quanto mais você adia sua vida, mais ela se afasta de você. A escolha é sua. Viver se preparando para viver. Ou finalmente começar a construir a vida que você realmente quer. Durante muito tempo, fomos ensinados que trabalhar duro é o suficiente para alcançar sucesso. Mas existe um detalhe que pouca gente menciona. Trabalhar duro em algo que você odeia pode te levar direto para a frustração. E pior ainda, para a pobreza emocional e financeira. Muita gente acorda todos os dias para fazer algo que não gosta. Passa 8, 10, 12 horas por dia em um trabalho que não inspira, que não conecta com seus valores, que só serve para pagar as contas. E aí vem aquela pergunta clássica: mas, se eu não fizer isso, quem vai fazer? A verdade é que essa pergunta só serve para esconder um medo maior: o medo da mudança. Quando você passa anos fazendo algo que detesta, seu cérebro se acostuma com a zona de conforto, mesmo que seja uma zona de sofrimento. O medo de tentar algo novo, de falhar, de ser julgado, acaba te aprisionando. E aos poucos você vai se convencendo de que isso é o normal, que ninguém ama o que faz, que vida de verdade é essa mesma: acordar cedo, bater ponto, reclamar da segunda-feira e esperar o fim de semana. Mas isso é mentira. E essa mentira tem um custo alto. Ela rouba sua energia, seu entusiasmo, sua criatividade. Ela te transforma em alguém que só sobrevive, não alguém que vive. E mais cedo ou mais tarde, essa falta de propósito começa a se refletir nas finanças também. Porque ninguém prospera fazendo algo que odeia por muito tempo. A conta chega em forma de estresse, baixa produtividade, oportunidades perdidas e até doenças. Você não precisa largar tudo de uma vez, mas precisa começar a se reconectar com aquilo que realmente te move. O que você ama fazer? O que você faria mesmo se ninguém te pagasse? Quais são os talentos que você deixou de lado? Onde está sua paixão? O sucesso, de verdade, começa quando você para de viver a vida que esperam de você e começa a construir a vida que você nasceu para viver. É aí que as coisas começam a fluir. É aí que o dinheiro começa a vir com mais naturalidade, porque você está usando sua energia na direção certa. Trabalhar duro é essencial, mas mais essencial ainda é trabalhar com propósito. O que te leva para frente não é só o esforço, é o esforço somado ao entusiasmo, ao sentido, à clareza. E isso só aparece quando você começa a fazer o que realmente gosta. Você pode até tentar esconder, ignorar ou fingir que está tudo bem. Mas a verdade é que relacionamentos familiares mal resolvidos têm o poder de sabotar completamente sua vida, inclusive suas finanças. Pode parecer exagero, mas não é. O peso emocional que carregamos de mágoas antigas, ressentimentos e brigas não curadas pode contaminar todas as outras áreas da nossa existência. A ciência já comprovou. Nosso estado emocional influencia diretamente nosso comportamento, nossa produtividade, nossa clareza mental e até nossa capacidade de tomar decisões. Quando você vive preso em conflitos familiares, mesmo que silenciosos, isso gera uma tensão constante dentro de você. E tensão constante mina sua energia, sua disposição, sua autoestima e sua capacidade de reagir com inteligência diante dos desafios. Mais que isso,
A falta de perdão cria uma prisão invisível. Você acredita que está livre, mas está sempre preso a uma história mal resolvida. E quando sua mente está ocupada remoendo o passado, ela não consegue focar no futuro. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você até pode se mover, mas cedo ou tarde vai bater de frente com algo. Esses laços mal curados, essa amargura que fica guardada, muitas vezes se transforma em sabotagem. Você sente que não merece vencer, que não pode ser mais feliz do que quem te machucou, que não deve sair do lugar enquanto a outra pessoa não reconhecer o erro. Mas adivinha? Enquanto você espera por isso, você congela a sua própria vida. Perdoar não é esquecer. Também não é concordar com o que aconteceu. Perdoar é libertar-se da dor e da responsabilidade de carregar aquilo para sempre. É soltar o peso para poder caminhar mais leve. Se você quer alcançar sucesso, riqueza, realização pessoal e paz, comece resolvendo o que está dentro de casa ou dentro de você. Talvez não dê para consertar tudo com todos, mas dá, sim, para mudar sua postura, para escolher deixar o passado no lugar dele e seguir em frente com maturidade, leveza e foco no que realmente importa. Quem cultiva paz dentro de casa, cultiva prosperidade fora dela, porque sua mente fica limpa, seu coração mais leve e sua vida começa a fluir. Você já reparou como algumas pessoas entram em pânico quando o dinheiro acaba ou quando as contas apertam? Elas não só se desesperam, como passam a viver em um estado constante de ansiedade, medo e escassez. Isso não é só um problema financeiro, é um problema de mentalidade. E uma mentalidade programada para a escassez vai sempre encontrar formas de manter você preso na pobreza, mesmo que entre dinheiro. Esse tipo de comportamento nasce, muitas vezes, de traumas antigos. Talvez a pessoa tenha crescido em um ambiente onde sempre faltava, onde tudo era contado, medido, sofrido, e isso acabou ensinando que dinheiro é sinônimo de sofrimento, de estresse, de preocupação constante. O resultado? Mesmo quando ela tem um pouco mais, ela não aproveita. Ela se sabota. Ela trava. Ela tem medo de gastar, mas também tem medo de investir. E pior, ela se acostuma com a ideia de que vai faltar. De novo, esse pânico inconsciente bloqueia o fluxo da prosperidade. Porque onde há medo, não há criatividade. Onde há desespero, não há clareza. E onde há escassez mental, dificilmente haverá abundância material. A mente entra em modo de sobrevivência e começa a tomar decisões impulsivas, baseadas em urgência e não em sabedoria. E aí surgem dívidas, escolhas ruins, investimentos errados ou, simplesmente, paralisia total. Mas aqui vai uma verdade que muda tudo. Dinheiro é uma consequência do que você acredita sobre ele. Se você vê o dinheiro como inimigo, ele vai fugir de você. Se você vê o dinheiro como um problema, ele será um fardo. Mas se você começa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta, como um aliado, como uma ponte para suas conquistas, tudo começa a mudar. A primeira mudança não é na carteira, é na cabeça. Aprender a confiar, a manter a calma, a planejar com inteligência, mesmo quando o cenário parece difícil. Isso é o que separa os que vencem dos que apenas sobrevivem. Quando você aprende a manter a mente em paz, mesmo em tempos difíceis, você envia uma mensagem para o universo. Eu estou pronto para crescer sem medo. A abundância começa onde termina o pânico. Lembre-se, controlar o dinheiro é importante, mas controlar sua mentalidade diante dele é o que realmente te liberta. Muita gente fala sobre sonhar grande, fazer planos, escrever metas, mas poucos falam sobre o que realmente separa quem alcança. Seus objetivos daqueles que passam a vida inteira só falando sobre eles. Ação. O simples e poderoso ato de agir. Você pode ter todas as ideias do mundo. Pode ter lido todos os livros, assistido todos os vídeos,
feito todos os cursos. Mas, se não sair do lugar, nada muda. E esse é um dos hábitos mais perigosos. O hábito de não agir. A paralisia que vem da dúvida, do medo de errar, da busca pela hora certa, que quase nunca chega. É muito fácil cair na armadilha de ficar planejando eternamente. De esperar ter mais tempo, mais dinheiro, mais motivação, mais apoio. Mas a verdade é que a vida não espera. E a diferença entre quem realiza e quem apenas deseja está no movimento. Por menor que seja o passo, ele já te coloca em outro lugar. A falta de ação alimenta a frustração. Você começa a duvidar de si mesmo. Sente que está sempre atrás. Dos outros, começa a se comparar, se culpar. E quando vê, está preso em um ciclo de estagnação. E sabe o que é mais cruel? Muitas vezes, você está mais perto do que imagina. Só falta dar o primeiro passo. Mas enquanto não age, você nunca descobre isso. Quer mudar sua vida de verdade? Então, pare de esperar. Comece, mesmo sem ter tudo pronto, mesmo com medo, mesmo errando no começo. Porque a ação cria clareza. Caminhar revela o caminho. E, à medida que você se move, sua confiança cresce, suas habilidades evoluem e novas oportunidades surgem. Pegue agora aquele projeto que você deixou de lado. Aquele plano que você sempre fala que vai começar. Escreva os próximos 3 passos e faça o primeiro hoje. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Quem age, transforma. Quem espera, assiste. Escolha qual dos 2 papéis você quer viver. Pouca gente fala sobre isso, mas existe um hábito silencioso que sabota milhões de vidas todos os dias. A inveja. Aquela sensação incômoda que surge quando alguém conquista algo que você ainda não tem. Pode ser dinheiro, sucesso, beleza, liberdade, reconhecimento. Não importa o que seja. Se você não aprender a lidar com esse sentimento, ele vai te impedir de avançar. E sabe por quê? Porque a inveja é uma forma disfarçada de autodepreciação. Quando você sente inveja, no fundo está dizendo para si mesmo: eu não sou capaz disso, eu não mereço isso, porque ele conseguiu e eu não. E essa comparação constante não só rouba sua paz, como bloqueia completamente a sua produtividade. Pessoas invejosas gastam mais tempo olhando a grama do vizinho do que regando a própria. Perdem o foco, a motivação e, aos poucos, o brilho nos olhos. Isso cria um ciclo. Quanto mais você se compara, menos você acredita em si mesmo. E quanto menos acredita, menos você age. E quanto menos age, mais você se sente atrás. E isso alimenta ainda mais a inveja. Mas tem um detalhe que muda tudo. Você não precisa sentir inveja de ninguém. Porque o sucesso do outro não significa o seu fracasso. A vitória de alguém não é uma derrota para você. Muito pelo contrário, pode ser uma inspiração, uma prova viva de que é possível, de que há espaço para todos, inclusive para você. Ao invés de sentir inveja, transforme isso em admiração. Veja o que a pessoa fez, aprenda com ela, use como combustível. E, acima de tudo, concentre-se em ser hoje melhor do que você foi ontem. Não melhor do que alguém, melhor do que você mesmo. Quando você tira o olhar da vida dos outros e coloca toda a sua energia em sua própria jornada, algo mágico acontece. A comparação vira crescimento e a inveja desaparece. Seu único concorrente é o seu potencial não realizado. Foque nele e vença. Existe um costume que parece inofensivo à primeira vista, mas que tem o poder de corroer seus sonhos aos poucos, como uma ferrugem silenciosa. Fazer o que você não gosta. Viver uma vida empurrada. Acordar todos os dias sem brilho nos olhos. Trabalhar apenas por obrigação. Esse hábito é um dos mais perigosos,
porque vai matando sua motivação, sua energia e, principalmente, sua capacidade de sonhar alto. Muita gente diz: "Ah, mas é o que tem para hoje." E isso até pode ser verdade por um tempo. Mas quando o temporário vira permanente, quando você aceita a frustração como rotina, você começa a se convencer de que não merece mais do que aquilo. E isso é uma armadilha mental. Você se acomoda num ciclo de insatisfação e medo de mudar. E aos poucos, seus talentos, sua criatividade e sua essência vão sendo apagados. A ciência já comprovou. Pessoas que passam anos fazendo algo que não gostam têm maiores índices de depressão, ansiedade e baixa autoestima. Isso porque a mente humana foi feita para crescer, criar, contribuir. E quando você se desconecta do que te move, perde sua potência natural. É claro que nem sempre dá para largar tudo de uma hora para outra. Mas dá, sim, para começar a mudança. Comece buscando aquilo que te empolga, que te faz esquecer do tempo, que te desafia positivamente. Pode ser um hobby, um projeto paralelo, uma ideia guardada há anos. Isso já acende uma luz dentro de você. E aos poucos, essa luz vai iluminando caminhos. Fazer o que ama não é um luxo, é uma necessidade. Porque quando você trabalha com paixão, você não só se destaca, como contagia. Sua produtividade aumenta, sua criatividade flui e as oportunidades começam a te encontrar. Lembre-se, o mundo já tem gente demais vivendo no piloto automático. O que ele precisa e o que você merece é alguém vivendo com propósito. Troque a obrigação pela intenção. Troque o peso pela paixão. Troque o preciso pelo quero. E veja sua vida mudar de verdade. Você já reparou como o ambiente emocional em que você vive impacta diretamente sua vida financeira, profissional e até sua saúde? Pois é. Um dos hábitos mais destrutivos e ao mesmo tempo mais ignorados é manter relacionamentos familiares mal resolvidos. Parece algo distante dos seus objetivos, mas, na verdade, isso pode estar te travando de formas que você nem imagina. Conflitos com pais, irmãos, filhos ou outros membros da família criam bloqueios mentais e emocionais profundos. Você pode tentar ignorar, fingir que esqueceu, dizer que já superou, mas a verdade é que esses pesos ficam guardados dentro de você. E sabe o que acontece com o tempo? Eles viram amargura. E a amargura vira escassez. Sim, escassez de alegria, de criatividade, de energia e até de dinheiro. Porque quando sua mente está ocupada com mágoas antigas, falta espaço para novas ideias, novos projetos, novas conexões. Você se fecha. E uma mente fechada não prospera. Muita gente acha que perdoar é livrar o outro da culpa. Mas, na verdade, perdoar é se libertar do controle que aquela dor exerce sobre você. Não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que foi justo. Significa escolher seguir leve, sem carregar rancores que te afundam. E acredite, essa escolha tem um impacto gigantesco no seu caminho rumo ao sucesso. Perdoar não é fraqueza, é força, é inteligência emocional. É um passo necessário para se tornar a pessoa que você deseja ser. Não dá para construir uma vida próspera em cima de ressentimentos. Você quer prosperar? Então, comece organizando o que está dentro de você. Conserte o que for possível. Perdoe o que não depende mais de você. E siga, porque quem carrega feridas abertas caminha devagar. Mas quem solta o passado corre rumo ao futuro com leveza. A harmonia começa em casa e se espalha para todas as áreas da vida. Imagine a seguinte cena. Você olha sua conta bancária e percebe que o dinheiro acabou. De repente, o coração acelera, a respiração fica curta e a ansiedade toma conta da sua mente. O medo entra pela porta da frente e começa a te contar histórias de desespero.
E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu for demitido? E se eu perder tudo? Esse é o retrato de um hábito extremamente prejudicial que atinge milhões de pessoas. O pânico diante da escassez financeira. Esse pânico, essa reação descontrolada quando o dinheiro aperta, é sinal de uma mente programada para a pobreza. É uma mentalidade que cresceu ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore, a vida é difícil, quem nasceu pobre vai morrer pobre. E essas frases, mesmo que ditas sem intenção, plantam raízes profundas. Fazem você reagir ao dinheiro com medo, escassez, culpa e, o pior de tudo, com desespero. Quando o pânico se instala, você toma decisões apressadas, se sabota, trava. Ao invés de pensar em soluções, você entra em modo de sobrevivência. E nesse modo, você não constrói, não planeja, não cresce. Apenas tenta evitar o colapso. Isso te prende num ciclo. Medo gera bloqueio. Bloqueio gera mais escassez. E mais escassez alimenta ainda mais o medo. Mas a boa notícia é, essa mentalidade pode ser reprogramada. E tudo começa quando você entende que o dinheiro não deve ser um gatilho de ansiedade, e sim uma ferramenta de construção. Quando o dinheiro acaba, é o momento de respirar fundo, analisar com clareza e agir com estratégia. Não com pânico. É nesse momento que você deve se perguntar: o que eu posso aprender com essa fase? Como posso me organizar melhor? Que habilidades posso desenvolver para mudar essa realidade? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque tira você da posição de vítima e te coloca na posição de protagonista. Riqueza começa na mente, não no bolso. E se sua mente estiver dominada pelo medo, o dinheiro pode até entrar, mas nunca vai ficar. Por isso, aprenda a cultivar a calma, mesmo nas tempestades. A escassez pode até bater na porta, mas você decide se deixa ela morar. Dentro de você, você já conheceu alguém que vive dizendo que vai fazer, mas nunca faz? Que sempre tem 1000 planos, fala de grandes objetivos, mas não dá um único passo em direção a eles? Esse é o retrato de um hábito sorrateiro, mas devastador. O hábito de não agir. Ter sonhos é maravilhoso. Ter metas é necessário. Mas só sonhar e planejar, sem agir, é como tentar atravessar um oceano em um barco parado. Você até pode imaginar como será do outro lado, mas nunca vai sair do lugar. A verdade é que muitas pessoas se apaixonam pela ideia do sucesso, mas não estão dispostas a pagar o preço da ação. Ficam presas no mundo das intenções. Um dia eu vou, quando der eu começo, só falta ajeitar isso aqui. E esse um dia nunca chega, porque ação adiada é sonho desperdiçado. A ausência de ação não é apenas um erro, é um hábito, um padrão mental que se instala, muitas vezes por medo de falhar, de não ser bom o bastante ou de sair da zona de conforto. Só que, ironicamente, a verdadeira falha não está em tentar e errar, mas em nunca tentar nada. E tem mais: quando você não age, também está deixando de aprender. Porque é na prática que se ganha experiência, que se cresce, que se fortalece. Agir, mesmo que seja com pequenos passos, já coloca você em movimento. E movimento gera progresso. Quer mudar sua vida? Então, comece com o que você tem, de onde você está. Não espere a condição perfeita, o momento ideal, o dinheiro ideal, porque o momento certo é agora. E o que vai te diferenciar da maioria não é o quanto você sabe ou deseja, mas o quanto você age. Sonhos não têm valor nenhum, até que você os transforme em metas. E metas não servem de nada até que virem ação. Então, pare de esperar. Se organize, trace um plano simples, comece pequeno, mas comece, porque a única maneira de chegar onde você quer é dando o primeiro passo. Poucas emoções são tão silenciosamente destrutivas quanto a inveja. Ela se esconde atrás de comentários sutis, comparações constantes e aquela sensação amarga de desconforto
ao ver alguém conquistando o que você ainda não tem. Mas a grande verdade é que a inveja, além de ser um veneno para o coração, é também um dos maiores sabotadores do sucesso. Quando você sente inveja de alguém, está, na prática, focando sua energia no que o outro tem e não no que você pode conquistar. Está dizendo para sua mente: eu não tenho, eu não sou capaz, eu sou menor. E esse tipo de pensamento destrói a autoestima, corrói a motivação e cria um ciclo de insatisfação que parece não ter fim, mas tem mais. A inveja distorce sua visão de mundo. Ela te impede de admirar os outros, de aprender com o sucesso alheio, de se inspirar em quem chegou lá. Ao invés disso, você cria barreiras, se afasta e, muitas vezes, torce para que o outro caia, como se isso fosse te fazer subir. Só que não funciona assim. A vida não é uma competição. O sucesso do outro não diminui o seu. Pelo contrário, quando você entende que o crescimento de alguém pode ser um mapa, uma referência, uma fonte de aprendizado, aí sim você começa a abrir portas para a sua própria evolução. O segredo não é ignorar o sentimento de inveja. Ele é humano, ele aparece. Mas é usar esse incômodo como bússola. Perguntar: o que exatamente nessa pessoa me incomoda? Por que isso me afeta tanto? Às vezes, a inveja está apenas revelando um desejo seu, um potencial que você ainda não desenvolveu. E isso pode ser transformado em combustível. Comece a praticar a admiração. Quando ver alguém vencendo, celebre. Quando alguém conseguir o que você quer, observe, aprenda e diga para si mesmo: se ele conseguiu, eu também posso. Isso muda tudo. A inveja trava, a admiração liberta, e quem caminha leve, com o coração limpo, chega mais longe e aproveita melhor o caminho.